Então, gente, na aula de hoje, para a gente encerrar essa parte de óptica, a gente vai ver a óptica da visão. Para a gente entender bem a óptica da visão, a gente precisa de entender como é que é o formato do olho humano, do globo ocular, certo? Então aqui eu vou desenhar, fazer um desenho do globo ocular. Aqui a gente tem uma membrana transparente, como se fosse o tampo de um relógio, que é a nossa córnea, é a porta de entrada da luz para o nosso olho, certo? Lá dentro a gente tem uma lente convergente de extremidades finas, uma lente biconvexa, que é chamado de cristalino. Lá no fundo do nosso globo ocular é um anteparo onde vai ser formada a imagem para uma pessoa que tem visão normal. Então, esse fundo aqui, ó, lá no fundinho aqui, a gente tem uma membrana aqui lá no fundo, que é o anteparo onde vai ser formada a imagem, que nada mais é do que a nossa retina. E saindo num pontinho da retina aqui, a gente tem um pontinho aqui que é o nervo óptico, certo? Que leva a informação para o nosso cérebro. Então, uma pessoa que tem visão normal, o que vai acontecer? A luz vai chegar do objeto, vai passar pelo olho, certo? A hora que ela passa por essa lente convergente, que é o cristalino, que está lá dentro do nosso olho, o que esse cristalino, o que esse formato, o que esse cristalino faz? Ele converge todos os pontos, ou melhor, todos os feixes de luz, já que ele é uma lente convergente, ele converge para o foco, não é isso que uma lente faz, que uma lente convergente faz? Feixes que chegam até o nosso olho de forma paralela, ou melhor, até a lente de forma paralela, são convergidos para um ponto. E nesse ponto é que a gente tem a formação da imagem. Formação da imagem. Então, a pessoa que tem a visão normal, esses feixes se convergem exatamente para a retina. E a imagem tem que ser o quê? A imagem tem que ser sempre real, porque só a imagem real pode ser projetada. Então, ela é projetada na retina e através do nervo óptico a gente consegue enxergar essa imagem. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, vocês podem ir lá olhar, quando a gente traçou as imagens numa lente convergente, toda imagem real para ser projetada, ela é também o quê? Invertida. Então, olha que interessante. Toda imagem que se projeta na nossa retina se projeta de forma invertida. Por que a gente não enxerga nada de cabeça para baixo? Porque o nosso cérebro que se encarrega de desvirar a imagem, né? Desinverter, ou melhor, de inverter a imagem mais uma vez, e aí a gente vê as coisas na forma direta. Então isso é uma informação muito importante. Apenas imagens reais podem ser projetadas, e para a gente enxergar é necessário que a imagem seja projetada na retina, mas toda imagem real ela é invertida. Por que eu não enxergo de cabeça para baixo? Porque o meu cérebro que se encarrega de inverter mais uma vez a imagem e a gente vê as coisas na forma direta, tá certo? Então, isso aqui é uma pessoa que tem visão normal. Agora, a gente sabe que existem vários problemas de visão aí, né? Por exemplo, a pessoa que tem miopia, a pessoa que tem hipermetropia ou até mesmo a pessoa que tem um astigmatismo. O que acontece no globo ocular dessas pessoas que faz com que elas não enxerguem de uma forma nítida e clara, né? Então vamos lá. Vamos ver o que é a miopia. Primeiro, a miopia, a pessoa que tem miopia, ela apresenta um olho mais alongado. Por isso, ele é mais alongado. Então, a imagem se forma antes da retina. Para isso, a pessoa precisa de usar uma lente divergente para corrigir, para a correção. Vamos ver como que é isso? Então, olha para vocês verem. Vou traçar o olho aqui da pessoa míope, tá certo? Ó. O que acontece? O feixe chega aqui e ele vai ser convergido. Só que como o olho, ele é
ele é mais longo do que o normal, ele converge antes da retina. O meu ficou até antes demais, né? Eu poderia ter feito ele convergir mais para cá. Então, o que acontece? Ele tinha que se formar lá no final, a imagem tinha que ser projetada lá no final, que é a retina. No entanto, ela se forma antes da retina e a pessoa não enxerga bem. O que ela tem que fazer? Ela tem que colocar uma lente, ela tem que usar um óculos de uma lente divergente, porque aí a luz do objeto vai passar primeiro, eu e meus desenhos horrorosos. Vai passar primeiro por essa lente, então ela vai sofrer um leve desvio aqui, para a hora que chegar nessa lente convergente aqui, ó, ele vai vir aqui, vai sofrer um leve desvio e vai atingir mais embaixo. Para a hora que ela chegar aqui e for convergida, ela convergir exatamente na retina. Ok? Por quê? O que a lente divergente faz? Diverge os feixes. Então, ela faz isso aqui, ela abre, olha, ao passar pela lente, ela abre. Então, esses feixes vão convergir, vai aumentar a distância aqui para formar a imagem. Então, aí a imagem se forma exatamente na retina. Então, olha que interessante. Por que a pessoa míope não vê bem? Porque ela tem um globo ocular mais alongado e com isso a imagem se forma antes da retina. Então, aqui é a imagem. Então, olha para você ver. A imagem se forma antes da retina. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? Usar uma lente divergente para corrigir o olho míope. Porque aí, com a lente divergente, ela vai se formar exatamente na retina. Paulina, mas como que eu vou saber qual é a lente divergente? Aí vai depender do seu grau de miopia. Quanto mais longe a imagem se formar da retina, porque maior é o seu grau. Então, e aí você vai calcular aí o foco, né? A distância focal da lente que você precisa para corrigir esse defeito e fazer a imagem se formar exatamente na retina. E as pessoas que fazem cirurgia para miopia, o que acontece? A cirurgia com laser e ela muda a curvatura da sua córnea. Olha aqui, a córnea é uma membrana transparente que é convergente, que tem uma convergência. No olho míope, ela diminui essa convergência da córnea de tal forma que a luz, ao entrar aqui, ela vai fazer o efeito da lente divergente, ela vai se formar. O feixe vai conseguir os feixes de luz vão conseguir se encontrar exatamente na retina, mudando apenas essa curvatura da córnea aqui, ok? Então é isso que faz, por isso que a cirurgia é tão simples. Com um laser você consegue corrigir a curvatura da córnea para permitir que a imagem se forme exatamente sobre a retina. E o míope não enxerga bem objetos distantes, não é isso? Por quê? Porque a imagem se forma antes da retina. Então, a pessoa que é míope não vê bem de longe, ela consegue, de perto, ela consegue ter uma visão mais nítida do que dos objetos que estão longe, certo? E o que é a hipermetropia? A hipermetropia, miopia e hipermetropia, é um outro problema de visão. A pessoa não vê bem de longe, ou melhor, desculpem, não vê bem de perto, então vamos colocar, é o contrário, o olho é mais curto, o globo ocular é mais encurtado. Por isso, a imagem se forma atrás da retina. Ok? A pessoa não enxerga, não vê bem objetos próximos. Se o olho se forma lá atrás da retina, a gente tem que usar uma lente para corrigir, para fazer ela se formar
na retina. Então, o caminho que ele tem que percorrer é um caminho mais curto. Então, para isso, a gente tem que usar uma lente convergente para corrigir, ok? Então, a pessoa não vê bem objetos próximos, por isso, deve usar lentes convergentes para correção. Ok? Então, não vê bem objetos próximos e tem que usar lentes convergentes, porque a imagem se forma atrás da retina. Então, o que seria isso daqui? Seria assim, ó, aqui tá o nosso olho, ó, o olho dela teria que ser desse tamanho aqui, por exemplo. No entanto, ela é desse, ó. Então, a imagem se forma atrás da retina. Aqui é a retina, ó. Retina. E aqui que a imagem se forma. Imagem se forma atrás da retina. Qual que é a lente corretora? Se você colocar aqui uma lente convergente, ele vai convergir mais e vai fazer ela se formar exatamente sobre a retina, tá certo? Então, é muito importante isso, tá, gente? Enem e vestibular seriado gosta de cobrar isso porque tem a ver com o cotidiano aí, muita gente usa óculos, usa lente. Então, o que vocês têm que guardar? O míope não vê bem de longe, porque possui um globo ocular mais alongado e por isso a imagem se forma antes da retina e ele precisa de uma lente divergente para corrigir. O presbíope, ou melhor, o hipermétrope não vê bem de perto, hipermetropia não vê bem de perto porque o olho é mais encurtado e com isso a imagem se forma atrás da retina. Para corrigir eu preciso de uma lente convergente, tá certo? O que mais cai é sobre hipermetropia e miopia. Tá certo? Então a gente tem que saber essa diferença do míope e do hipermétrope. Tem alguns outros problemas de visão, como por exemplo o astigmatismo. O que é o astigmatismo? O astigmatismo é porque a pessoa apresenta uma falta de simetria na córnea. Certo? Então a pessoa apresenta uma falta de simetria na córnea. O que é isso? A córnea está aqui, o que acontece? A metade de cima da córnea com a metade de baixo não são simétricas, não são iguais. Então o feixe que entra, converge para um ponto aqui, converge em outro lá. Converge para outro ponto. Então a gente tem às vezes a formação de uma imagem embaçada, porque os pontos não cruzam no mesmo, porque os feixes não se cruzam no mesmo ponto. Então a gente vê, quem tem hipermetropia entende bem o que eu tô falando, a imagem fica borrada, embaçada, porque às vezes a gente tem uma imagem sobrepõe a outra, por causa exatamente dessa falta de simetria da córnea. Como que a gente corrige isso daí? Com lentes também não simétricas, com uma lente que vai compensar essa falta de simetria. Então, às vezes, a lente vai ter uma convergência diferente, com certeza é uma lente que vai ter uma convergência diferente na parte de cima com a parte de baixo, para compensar a falta de simetria da córnea. Então, a pessoa apresenta uma falta de simetria na córnea e a lente usada deve compensar essa falta de simetria. Corrigir, né? E aí você usa uma lente que corrige essa falta de simetria, deixa sua córnea simétrica para a imagem se formar exatamente na retina, ok? E aí você não vê borrado. Porque como ela não é simétrica, às vezes uma imagem vai se formar antes na retina, outra na retina, ela sobrepõe e você vê embaçado.
Se você corrige com uma lente que a pessoa põe na frente do olho, ou então a lente do próprio óculos, aí os feixes vão convergir para um ponto só, que a imagem vai se formar nitidamente sobre a retina. Ok? Então a gente tem esses 3 tipos de problema de visão. Tem um outro tipo de problema de visão que é chamado de presbiopia. Presbiopia é a vista cansada. Ela começa a aparecer quando a pessoa tá depois dos 45 anos. Não sei se você já viu, a pessoa às vezes tem mania, vai ler alguma coisa e põe lá longe. Por quê? Porque ela já tá com presbiopia, vista cansada. A imagem se forma, você não consegue ver bem de perto, ok? Aí você tem que fazer isso daqui, ó, para você ver. A lente corretora da presbiopia também é uma lente convergente, assim como o astigmatismo. Desculpa, gente, que astigmatismo? Astigmatismo, a lente é não é simétrica, né? Então, a presbiopia é uma vista cansada. Então, a pessoa não vê bem de perto, objetos próximos. Então, a lente corretora é a convergente. Assim como a hipermetropia, ok? Que a pessoa não vê objetos que estão próximos. Então, não sei se vocês já viram, às vezes a pessoa mais velha vai lá e vai ler alguma coisa, vai lá e coloca longe assim, ó, e aí ela consegue ter uma visão melhor. É por o olho se acomodar e aí conseguir uma imagem mais nítida na retina, tá certo? Então, a aula de hoje vai ser bem curtinha mesmo. A gente tem que saber principalmente a diferença desses 3 problemas de visão: miopia, hipermetropia e astigmatismo. Miopia, mais uma vez, miopia não vê bem de longe, porque a imagem se forma antes da retina, porque a pessoa tem um olho mais alongado e deve usar uma lente divergente para corrigir. Hipermetropia, a pessoa tem um olho mais curto, por isso a imagem se forma atrás da retina e a pessoa não vê bem objetos próximos. E ela precisa para corrigir de lentes convergentes. Astigmatismo é porque a pessoa possui uma falta de simetria na córnea e presbiopia é vista cansada, ok? Lembrando que a cirurgia, a laser para correção de hipermetropia e miopia, sempre é no sentido de mudar a convergência da córnea para compensar, né, essa questão da imagem se formar antes ou atrás da retina e fazer com que a imagem se forme na retina. Outra informação muito importante é que a imagem sempre vai ser projetada na retina e só pode ser projetada as imagens reais e toda imagem real é invertida. Então, a imagem formada na nossa retina é de cabeça para baixo. Por que nós não enxergamos de cabeça para baixo? Porque o nosso cérebro se encarrega de inverter para a gente enxergar tudo da forma correta, ok?